preciso pensar em acolhimento todos os dias. Ela tava com aquele choro ali embargado. Engasgado, Ela queria dizer que tava tudo bem, mas não tava tudo bem. Acabei de atender uma família nova que me diz: meu filho chorava todos os dias, mas a gente sabia que todos os dias, não era no Miró, todos os dias a gente ia embora e ele ficava imediatamente bem. Mas ele chorava todos os dias. Como a gente gosta de ser acolhido, né? A gente entende que isso marca um tempo de começo de uma maneira que respeita o sujeito. Será que o verdadeiro calendário pedagógico já está valendo desde os primeiros dias de aula? Olá, eu sou Ellen Villanova, sou jornalista e mãe de aluna do Colégio Miró e você está conectada ao Mirocast. Vamos falar sobre o papel do acolhimento para o sucesso de um novo ano escolar. Porque vamos surpreender quem acredita que os primeiros dias de aula não servem para nada, que é só brincadeira, que tá tudo bem voltar só depois do carnaval. Porque toda escola responsável e preocupada com o desenvolvimento de um sujeito, para toda escola, sim, esse início é fundamental. Afinal, no início de mais um ano letivo, ninguém chega do mesmo jeito. Até porque, na infância e na adolescência, nem o corpo, o rosto, volta o mesmo depois de um mês de crescimento. E também uns voltam das férias cheios de histórias, outros chegam pela primeira vez naquele território, ainda tentando entender aquele espaço. E outros também resolvem, às vezes, até aderir, adotar um novo visual. Por isso, antes de qualquer exercício, livro ou prova, vem o acolhimento, que não é evento, é processo. E para explicar para a gente todas essas peculiaridades que vão importar muito durante todo o ano letivo, quem conversa com a gente, claro, é Cândida Múzio, que é diretora do Ensino Fundamental do Colégio Miró, e Ana Lúcia de Almeida, que é orientadora do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindas, esse papo vai dar muito caldo aí, porque afinal de contas a gente está numa semana importante de acolhimento e esse podcast é especial para os pais que estão passando por esse processo. E aí, gente, qual a importância do acolhimento? Por que vocês param um período no sentido de prova, de conteúdo, de material didático mesmo, para acolher quem chega? Primeiro eu queria dizer que é uma alegria a gente retomar os Mirocasts, né? A gente considera que esse é um espaço de contribuição com o processo educativo e a gente aqui quer que tanto os familiares de crianças e adolescentes do Miró estejam atendidos como outras pessoas. Então, manda para o seu amigo, para sua amiga, que a ideia é ajudar todo mundo a fazer um parentar do melhor jeito. Vamos lá, a gente entende como Colégio Miró que o acolhimento acontece todos os dias e que é preciso pensar em acolhimento todos os dias, certo? Mas esse tempo que a gente apelidou carinhosamente de tempo dos começos é um tempo que a gente vem estudando e entendendo que é um tempo de aproximação dos sujeitos à vida escolar, à vida rotineira, pensando em vida escolar. E a gente está falando de professores, de funcionários, de pais e de estudantes. Todos, né? Todas as pessoas que estão envolvidas na escola foram recebidas, considerando que quando a gente sai das férias e volta para a nossa vida rotineira, é preciso, é possível e é agradável e necessário que se faça um processo de retomada progressiva. Então, nós recebemos, por exemplo, os professores, dando a eles um tempo de se encontrar, de parar, de conversar. A gente brincou que tocou os tambores, cantou e recebeu esses professores com uma perspectiva de acolhimento que era que a gente queria trazer, por exemplo, para os nossos estudantes. Então, a gente precisava receber os professores desse jeito para que eles também pudessem receber os estudantes assim. E fizemos com os pais também. Então, no primeiro dia de aula, nós recebemos os pais para que eles pudessem se encontrar conosco, começar a conversar sobre a vida escolar, porque a gente entende que isso marca um tempo de começo de uma maneira que respeita o sujeito. Sabe o que eu estava pensando, Cândida e Ana, na hora que você estava falando, que tudo tem um acolhimento. Aqui a gente fez um acolhimento. Isso. Na abertura do podcast, né, do videocast. Eu falei, eu quero o tema, acolhi, olá, vamos começar. A gente recebe uma visita em casa, pode ser um amigo de longa data, mas a gente senta aqui, vem tomar um café, tudo tem um começo. Exatamente. E na escola também tem um começo, né, Ana Lúcia? Eu acho que a gente, para pensar sobre a importância do acolhimento, é pensar como a gente gosta de ser acolhido, né?
Eu chego num lugar novo, eu espero ser bem acolhido. Eu chego num trabalho novo, eu espero que meus colegas sejam bacanas comigo. Eu estou na faculdade, eu espero que os professores tenham um acolhimento. Então, acho que a importância do acolhimento é daquilo que a gente espera, né, na sua grande maioria das vezes. E eu costumo dizer que quando as crianças estão bem acolhidas, todas as outras coisas são muito mais fáceis de serem vividas, né? E por isso que a gente gasta muito tempo pensando nessas estratégias de como acolher e como acolher bem. E como descobrir se de fato elas estão se sentindo acolhidas. Então, esse primeiro momento é tão fundamental que se ele for bem feito, bem pensado, bem trabalhado, certamente ele dará ali um amparo para que o restante do ano seja melhor vivido, né? Então, esse momento é um momento crucial na escola. Então, o acolhimento tem a ver com aprendizado também, Cândida? Acolhimento, ele cria uma ambiência para que esse aprendizado se dê do melhor jeito. Mas acolher é conteúdo, né? Então a gente precisa pensar que quando a gente está falando que receber os sujeitos desse jeito, a gente comunica para as crianças, para os pais, para os professores, que fazer desse jeito faz diferença na vida do sujeito. Quando a gente, por exemplo, liga para a equipe de ajuda, né, que são os nossos estudantes do ensino fundamental, que trabalham no apoio à orientação educacional na escola, a gente liga para a equipe de ajuda e diz para eles: queremos vocês junto conosco, trabalhando no processo de acolhimento aos estudantes novos da escola. E a gente faz uma reunião com a equipe de ajuda antes, para prepará-los para que eles venham receber os estudantes. Veja, isso é forma. E isso é conteúdo, né? É dizer para esses sujeitos que receber pessoas novas desta maneira faz uma diferença na vida delas. E esse sentimento de segurança interno, de estar num ambiente confortável, ele tem tudo a ver também com o aprendizado que vai se colocando ao longo do ano, né? Com Exatamente. números, com os textos. O sujeito ele tem que estar confortável, né? Ontem a gente fez era o primeiro dia de aula e a gente teve nossa primeira reunião com a equipe do Fundamental 1. E a gente começou perguntando quais eram as questões que marcavam esse início para eles como professores. E uma das professoras, ela trouxe um primeiro item muito importante. Como é difícil ainda não ter vínculo com as crianças. Porque os alunos são novos para ela, né? Eles são alunos da casa, mas eles não são alunos dela. E para as crianças também, é difícil ainda não ter vínculo com aquela professora. E por que a gente está falando disso? Porque essa construção de vínculo, e que ela tem tanto foco nesse momento, ela é fundamental para que o professor possa, daqui a pouco, começar a entrar com os trabalhos, para que ele possa exigir coisas das crianças, para que ele possa pautar um ambiente de estudo. Então, quando a gente propõe aos professores que brinquem com as crianças, que ouçam as suas histórias, que vão para o parque, que tomem banho de mangueira, que façam essa construção de vínculo em primeiro lugar, é para que depois a introdução que virá de coisas mais complexas, mais difíceis, mais desafiadoras, possam se dar num espaço onde o vínculo está começando a ser construído. E como é que vocês avaliam o ritmo das crianças? Porque cada um tem um ritmo diferente, né? Às vezes a criança chega, já se enturma, outra criança não, precisa de mais tempo. Como é que vocês percebem, vão observando e direcionando esse movimento, tanto com as crianças como com os professores, os pais? Quando o Cândida diz que acolhimento também é um conteúdo que se ensina, inclusive fazendo, né? Então, nós temos uma comunidade que é uma comunidade acolhedora. Então, você pode lembrar de sua filha, por exemplo, quando ela chegou na escola, né? Ela se sentiu acolhida. Ela aprendeu ali. Quando ela está sendo acolhida, ela aprende a ser uma pessoa acolhedora. Então, o que ela vai fazer no ano seguinte? Vai chegar alguém novo, ela vai dizer: eu fui bem acolhida, agora vai ser minha vez de acolher, né? E exatamente isso que aconteceu. Eu não ia citar para não ficar falando muito dela, mas que, como vocês citaram, eu queria dar esse depoimento, né? Que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu estava muito preocupada, a Cândida sabe que eu sou preocupadíssima com a Cristela. Eu estava muito preocupada e perguntei, Cândida, no início, né? E aí, como é que vai ser esse acolhimento, né? Porque ela está chegando agora. Aí a Cândida disse, Ellen, isso me surpreendeu tanto, eu contei para todo mundo. Ellen, Estela não está só mudando de escola.
Estela tá mudando de cidade, Estela tá mudando de cultura, Estela tá vindo pra uma cidade diferente, ela tá mudando de apartamento, ela tá mudando de tudo. Falei, gente, ela tá mais ligada do que eu, porque eu só tô preocupada com a escola, ela já tá entendendo que o negócio é muito maior. Então, e isso que você falou é verdade, porque esse ano a Estelinha, junto com os coleguinhas, receberam uma coleguinha nova, e eu soube que ela disse assim, eu que o diga, que eu sei como é difícil, eu que o diga. Porque, além de mudar de escola, ainda mudei de cidade. E está se posicionando para ajudar essa aluna. Então, isso é muito Entendendo, né? lindo. Entendendo no corpo dela, mas devolvendo pra Ana. Então é isso, né? Se aprende, e se aprende vivendo. Essa é a melhor forma de aprender, inclusive, né? Então, nós temos uma comunidade acolhedora. E esse acolhimento não é só nesses primeiros dias. Quando a gente aprende a acolher, a gente acolhe sempre, né? Mas esses primeiros momentos são extremamente importantes. Vamos pensar que alguma criança que vai chegar só depois do carnaval. Os primeiros dias não tem tanta tarefa, ela não perdeu nada. Talvez ela tenha perdido algo do mais valioso, né? Porque quando ela chegar, esses colegas vão estar todo transferido por essa professora, já vão estar confiando nessa professora, já vão dizer, tá difícil para mim, posso ir ali no banheiro, tô sentindo uma dor em tal lugar. Seu filho vai chegar vazio disso. E vai chegar no momento em que já está ali implementando um trabalho pedagógico, uma proposta mais arrojada, e ele ainda não criou esse vínculo, né? Então, se perde muito quando não se vive esse momento. Claro que nós temos professores e profissionais que vão fazer todo esse processo com esse sujeito que está chegando. Mas aí já vai ser mais difícil para ele, especialmente. Então, é isso, é marcar esse lugar dessa importância e dizer que esses sujeitos aprendem com isso, seguem aprendendo. Mas a gente nota que no Miró, além dos professores, né, de vocês são orientadores, são diretores, a gente tem um acolhimento desde a portaria, as pessoas que limpam os locais. Vocês fazem treinamento para isso ou já é da empatia de todos que já são contratados lá do Miró? Como é que é isso? A gente entende que toda a comunidade que está no Miró é educa, certo? Então, seu Ricardo e seu Caiano na portaria educam, né? Jace, seu Antônio, seu Neto, todo mundo naquela comunidade educa. Então, eles têm regularmente processos de formação com conteúdos diversos. Por exemplo, na abertura desse ano, quando a gente recebeu os professores Simone, Jó e Cris, que são nossas auxiliares de corredor, estavam junto. Então, nós estávamos discutindo os princípios que balizam o trabalho do Miró. Fizemos isso, por exemplo, olhando muitas imagens do ano anterior e discutindo o que vimos naquelas imagens, o que aquelas imagens contavam sobre o nosso trabalho de 2025. E aí a gente estava juntos discutindo o que é que balizou o trabalho de 2025. E depois a gente foi discutir os princípios que balizam o trabalho de 2026. Elas estavam lá dentro, junto conosco, discutindo princípios pedagógicos. Quando a criança ela chega na escola, tem um custo mental, né? Uma criança nova, para chegar ali e ver como é que vai ser aquele ambiente. Como é que vocês lidam com isso? Eu vou falar também da educação infantil, Clara não pode estar aqui com a gente, mas nos dois espaços, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, como é esse olhar do Miró para a criança que está chegando? Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem um pouco o fato de acolher com deixar as coisas muito superficiais, né? Eu me lembro de uma menininha ontem, que era o primeiro dia dela, e aí a professora dizia assim, se você precisar, a gente pode pedir para sua mãe te pegar mais cedo hoje. Ela dizia, não, a lágrima descendo, ela dizia assim, não, eu vou ficar até o final. E a gente vai dizendo, ok, mas se precisar, a gente pode fazer isso, né? Me lembro de outra menina que estava ali dizendo, tá tudo bem, mas o olhinho dela estava cheio de lágrimas. Eu dizia assim, olha só, é muito difícil chegar no lugar no primeiro dia. Não é fácil, aqui tem pessoas que você não conhece. Você não sabe se esses meninos vão ser seus amigos ou não. Você não sabe se eles serão legais com você. Você não sabe como é sua professora. É difícil mesmo. Quando eu terminei essa frase, ela começou a chorar. Ela estava com aquele choro ali embargado. Engasgado, Ela, né? ela queria dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E dizer a verdade, porque acolher também é dizer a verdade. Não é fazer de conta que está tudo bem. Não é colocar uma música e dançar simplesmente e passar por cima daquele sentimento. É dizer, é difícil. Mas a gente está aqui. Do que você precisa? Como é que a gente te ajuda a ficar mais fácil? Né? E costurando isso com eles. Esse custo do qual você está falando, Ela, eu gostei dessa forma como você arrumou isso, porque para cada sujeito esse custo ele é diferente. A gente pode ter um sujeito que alongue esse processo aí, que dure 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, a gente não sabe.
né? O tempo que cada um, mesmo sendo um estudante de Fundamental 1, Fundamental 2, ele viver um processo muito largo. E, às vezes, a família também. A gente tem uma família que está vivendo um processo de chegada na cidade desde o ano passado. E, para essa família, desde o ano passado, eles seguem vivendo um processo de adaptação e de chegada nessa cidade. Isso se alongou para esse ano. Né? Então, a gente precisa cuidar e gastar um tempo. Ontem eu discutia com a equipe que, assim, ó, para cada uma dessas situações, há um caso específico, uma história específica que vai demandar da gente um atendimento específico. Às vezes, a gente chega a fazer uma coisa como assim, ó, a família sai de casa e avisa a gente, eu tô saindo de casa. E vai para a porta da escola uma determinada pessoa receber aquela criança, por exemplo. E a gente já viveu isso mais de uma vez, que a gente elege uma pessoa, que é sempre a mesma pessoa que recebe. E ela vai para a porta, e ela fica lá. E ela vai viver na porta da escola, às vezes, processos difíceis. Tirar a criança de dentro do carro, por exemplo. E às vezes aquilo acontece por 15 dias. Tirar todos os dias de dentro do carro uma criança e ela entrar na escola. E a gente conseguir colocar essa criança dentro da escola e permanecer com ela na escola com muito cuidado, porque uma família vai embora muitas vezes dessa situação se acabando de chorar. Deixa o filho na escola, mas vai embora se acabando de chorar. Né? E precisa que a gente ligue, que a gente diga como é que tá, como é que foi encaminhado. Agora, eu acabei de atender uma família nova que me diz, meu filho chorava todos os dias, mas a gente sabia que todos os dias, não era no Miró, todos os dias a gente ia embora e ele ficava imediatamente bem. Mas ele chorava todos os dias, certo? Esse processo exige estudo. Entendi. Exige compreensão, tá? Então, esse custo, veja, desse menino que leva 15 dias para conseguir sair do carro, é diferente do outro que no primeiro dia não fica bem e no outro dia diz, tchau mãe, pode ir, eu tô em paz. Entendi. Como é que vocês lidam com as panelinhas? Para evitar que elas se formem, ou pelo menos que se formem tão cedo? A pessoa precisa retomar esse vínculo também depois das férias, né? E já tinha uma panelinha ali. Como é que vocês lidam? Acho que mais ali até pro 4º, 5º ano que a coisa deve começar mesmo, né? Dos grupinhos. Eu vou contar uma coisinha que aconteceu ontem e passo para Ana, que lida exatamente com isso, né? Ontem uma professora à noite dizia assim, me chamou a atenção determinada criança entrando na determinada sala. Ele entrou, tinha um grupo todo sentado, ele foi e sentou do outro lado sozinho. Certo? O que tinha nessa história? Um grupo do ano anterior que chega na escola no primeiro dia e senta junto e ele entra, vê esse grupo e diz, não consigo entrar aí. Vai lá e senta sozinho, tá? Então, tem aí uma panelinha do ano anterior que já vem para esse ano e ele chega e diz, não consigo, tá? Então, veja, isso era conteúdo da reunião de ontem de noite. Uhum. Portanto, já é algo que essa equipe de professores está ligada desde que já. Isso aconteceu no primeiro dia, tá? Passo para Ana. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir que as panelinhas existem, né? Porque muitas vezes você pode ouvir, não, na minha escola não tem panelinha, na minha sala não tem panelinha. As panelinhas existem e muitas vezes não é fácil desfazer essas panelinhas, porque elas às vezes podem nascer na escola, mas às vezes elas podem não nascer na escola. Ou elas podem nascer na escola e podem ser alimentadas fora da escola. Uhum. E isso é um problema, não só para quem está fora da panelinha, é um problema inclusive para quem está dentro dessa panelinha, porque tantas outras coisas esses sujeitos deixam de aprender, de vivenciar, porque estão presas ali naquelas panelinhas. Então, a primeira coisa é, existe a panelinha e vamos tratar isso de frente. É verdade que essas panelinhas começam a se intensificar mais no 4º e 5º ano, e a gente precisa dizer para eles a real. Olha, a gente está vendo que existe um grupo, esse grupo fechado, e a gente tem fulano, fulano, fulano que estão de fora. O que é que está acontecendo? E eles dizem o que é que está acontecendo. E a gente diz, e como é que a gente faz com essas pessoas? Quem já esteve nesse lugar? E, invariavelmente, quem está ali na panelinha, em algum momento já esteve fora de uma panelinha. E como foi para você estar fora dessa panelinha, né? E como é que a gente faz, então, para não deixá-los fora da panelinha? Então, a gente implica esses sujeitos. Mas um novo ano é uma oportunidade Sempre. de já fazer com que essa panelinha não ferva muito, não esquente muito. Tem uma máxima que é inclusive da psicologia social, que é toda vez que entra ou sai alguém de um grupo, o grupo não é o mesmo. O grupo muda. Então, se você era de um grupo e foi estudar em outra escola, esse grupo deixou. Pode ter saído uma pessoa. O grupo não é mais o mesmo.
o grupo é outro grupo, as relações se reconfiguram, tá? Então, todo ano é chance de reconfiguração. Porque entra e porque sai. E porque as pessoas são outras, certo? Então, a gente diz, inclusive, que o tempo dos começos não é o tempo dos começos só para um sujeito que está chegando na escola novo. É o tempo dos começos para quem já é da escola e que está voltando para aquele lugar e que está dando continuidade a uma história, né? E além dessas questões de relacionamento, também tem a expectativa de um novo ano na letivo, de um ano mais difícil, um ano que vai ter tal matéria nova, um ano que eu vou ter que ler tal livro, um ano que eu vou pro Pumas. Enfim, é um novo ano também nesse aspecto didático, né? No aspecto pedagógico mesmo, né, Cândida? Sim, ontem um pai me perguntou, nessas reuniões de acolhimento, um pai me disse assim, o que é que tem de novo, né? Eu disse para ele, para o seu filho tem tudo de novo, porque ele está numa série nova e tudo que ele vai viver é novo. O que é que tem de novidade? É tudo novidade, né? É uma série nova. Então, a gente entende que quando esse sujeito volta para a escola, ele tem um ano letivo de novidades, um ano letivo de possibilidades, um ano letivo de aprender conteúdos novos, fazer excursões novas, viver a Flim de um outro jeito. Ano passado eu fiz um papel desse jeito, mas eu vi aquela peça lá daquele grupo, eu quero fazer aquela peça e quero ter aquele papel, e eu vou brigar por esse papel, né? Eu vou atrás desse papel. Eu quero poder ter mais espaço na escola, então tem um mar de possibilidades. Eu acho que eu estava dizendo, né, que a gente faz esse processo todo de conscientização, de dizer para os meninos, tem aí uma panelinha, tem gente fora, como é que a gente faz? E essa é uma parte, né, porque a gente não fica... É uma parte importante, mas tem outra parte também. Primeiro a gente vai estudar, né? A gente não vai tentar resolver do jeito que eu acho que é o melhor. Vamos ver quem já estudou sobre isso, quem falou sobre isso. E, por exemplo, a consciência deles é um ato, mas às vezes é a ação do professor. O professor já chega mais cedo, por exemplo, monta os grupos, diz hoje vai sentar aqui fulano, fulano, fulano e fulano. A configuração é outra. Ou tem uma sala que os meninos estão ficando muito isolados. Hoje nós vamos montar uma sala em dupla. Então a gente vai pensar em estratégias para que essas panelinhas comecem a se desfazer. Pensar em duplas que funcionem. Quem é que pode colher melhor Cândida? Que Cândida tá chegando agora e ela tem esse perfil. Eu descobri ali que João gosta de dinossauro e Marcelo também gosta. Talvez você colocar eles dois juntos dê certo. Então, é olhar para esse grupo e pensar em estratégias para que essa panelinha se desfaça, porque a conversa em si só muitas vezes não é suficiente. Então, precisa ter ações sobre isso para que esse lugar se torne o mais acolhedor possível. E para vocês, como é que é o acolhimento? Como é que vocês se sentem acolhidas? Porque a gente vê o brilho no olhar de vocês, né? Quando vocês falam de qualquer tema de educação, eu percebo isso. E nesses novos ciclos, parece que para vocês também é uma nova energia, tudo novo e tal. E como é que é? Ano a ano, reviver, é sempre um novo começo? Veja, eu sou líder, né? Eu sou diretora. Então, a princípio, ninguém me acolhe, né? Tadinha. Não é verdade. Vamos acolher. É verdade. Eu acho que em janeiro, quando eu volto a trabalhar, eu começo a pensar como que vai ser a chegada da equipe, né? E eu vou pensando de um jeito que todo mundo se sinta feliz voltando para a escola, porque voltar a trabalhar é difícil pra caramba aqui para nós, né? A gente sai, tá nas férias, ninguém quer voltar a trabalhar. E aí eu vou criando uma estratégia que também vai me acolhendo, né? Então, eu muitas vezes parto das experiências que eu vivi. Uma das coisas que eu vivi esse ano, que virou para mim, eu escrevi sobre isso, pensei sobre isso, levei para minha sessão de análise, fazia muito tempo que eu não conseguia me sentir verdadeiramente descansada. E eu consegui me sentir verdadeiramente descansada nessas férias. Eu descansei muito. Eu me inspirei muito nisso para trazer algumas coisas para minha equipe. Essa equipe, ao se sentir acolhida assim, também me acolhe, né? Também devolve para mim uma conversa e um jeito, fica feliz com o meu jeito de recebê-los e devolve para mim também. Então, essa sensação de descanso e dessa possibilidade de se reenergizar para começar, ela faz uma diferença muito grande no nosso trabalho. E volta o brilho no olhar. E os ritmos de adaptação, gente? Como é que é para fazer com que essas crianças se adaptem aos novos ritmos, né? Vai passar essa semana, próxima, mas daqui a pouco tem que voltar. Vamos lá, para abrir agenda, fazer tarefa. Qual o cuidado que vocês têm para reiniciar, para aquecer novamente esses motores para o estudo em si?
Esse ano a gente, inclusive, discutiu com a equipe que a gente queria remodelar o tempo que a gente gastou com o tempo dos começos, né? O ano passado a gente achou que a gente gastou um tempo grande sem introduzir trabalhos mais formais. Então a gente voltou e repensou. Vamos fazer nesse período antes do carnaval 3 a 4 dias sem entrar em nada que seja dos projetos. E depois do carnaval, mais 3 dias, certo? Retomar para essas pessoas que acham que os primeiros dias não são importantes. A gente considera que a gente vive numa cidade que tem uma força muito grande esse carnaval e que não tem como não acolher as pessoas que vierem depois, né? Então, lá a gente vai ter de novo mais 3 dias ainda pensando sobre isso. Mas veja que a introdução aos projetos, ela passa, inclusive, sempre por um ponto que é ajudar esses sujeitos a entenderem que projeto é esse que a gente vai fazer. Né? Então, o que é isso? De onde vem isso? Por exemplo, o pessoal do 4º ano, que é da sua criança que vai estudar em ciências a justiça climática. Né? A gente vai discutir a justiça climática. Já está nas paredes da sala. Então, já tem ali uma provocação. Porque a gente está vivendo um calor muito forte. A gente não podia deixar passar isso. Então, a gente já recebeu eles na sala discutindo que calor é esse. Certo? Que é uma forma de trazê-los nesse momento que a gente está sofrendo esse calor. Peraí, não vamos deixar passar. Vamos trazer isso. Já vai provocando, Já né? vai provocando. Os temas que vão ser vistos mais tarde. Eu acho que outra coisa que não pode ser confundida também é que a gente não pode ficar só desse lugar assim, eu entendo. Por exemplo, um menino que tem muita dificuldade de acordar, então, porque eu sou uma escola acolhedora, eu vou aceitar que ele chegue todos os dias às 8 horas da manhã. Não, não é isso, né? Não é acolher. Então, é uma escola que acolhe também diz, tem um limite. O seu horário é 7h30 da manhã, você precisa chegar às 7h30 da manhã. Precisa dizer a família, precisa apertar esse sujeito, né? A gente também precisa fazer isso, porque às vezes as pessoas confundem isso. Mas essa não é uma escola acolhedora? Sim, é uma escola acolhedora, mas é uma escola que também dá borda, que também dá limite, que também diz. A gente diz com cuidado, a gente diz com respeito, mas a gente diz e a gente vai dando esse lugar de trazê-los também. Ou uma família que ainda não conseguiu comprar todo o material escolar, ok. Mas a gente precisa que esse material escolar chegue, né? Ou uma adolescente que precisa chegar às 7h10 na escola e está chegando 8. E a gente vai falar no primeiro dia, no segundo dia, mas a gente vai dizer, olha, seu horário é 7h10, né? Então, dar esses limites também no processo de chegada é ajudar esse sujeito a chegar. É ajudar esse sujeito a voltar para a rotina. Porque é sobre isso, né? Como é que eu acordo? A gente sabe que vocês dão acolhimento o ano inteiro, né? A Ana Lúcia está aqui, prova viva, que está sempre atendendo, né? Os pais, os alunos, Cândida também, claro. Mas esse início, ele é específico, ele é muito importante por todas essas coisas que a gente tem falado, né? Inclusive pelo tempo que as crianças passaram fora para reaquecer. Exatamente. Então, esse abraço, ele é muito importante, né, Cândida? A gente estava falando, Ellen, que passados desse estado de descanso, desse estado de despreocupação, desse estado de eu acordo mais tarde, durmo mais tarde, como qualquer hora, para um estado tão sistemático, rotineiro, sabe? Cronometrado, é difícil. Então, se a gente puder fazer isso, considerando que são sujeitos crianças e adolescentes de um jeito mais suave, eu acho que dialoga mais com a natureza desses sujeitos. Mas eles vão precisar, como a Ana está dizendo, chegar no horário daqui a pouco, né? Então, é preciso considerar que tem um processo, mas que tem hora para acabar isso, né? Porque a gente precisa voltar mesmo para uma rotina. E que, inclusive, durante esse acolhimento também já tem horário, porque você já tem atividades em todos os momentos, né? E essa sensação de pertencimento, que eu acho que é o que fica mais. Eu acho que Cândida falou um pouco da equipe de ajuda, né? A gente queria encontrá-los na escola, não deu certo, que tinham alguns viajando. Eu falei, então vamos fazer online. Então a gente fez uma reunião com os meninos online e a gente primeiro apresentamos quem eram os alunos novos, contamos quem eram eles, de que turmas eram. Vocês apresentaram cada criança nova para todo mundo online nas férias. Isso. Muito bom. E aí os meninos, aí já vamos contando um pouco do que eles gostavam. E aí a gente diz assim,
Quem gostaria de ser essa pessoa que vai receber esse aluno? Caramba. E aí, eu acho que fulano tem um pouco a ver comigo, eu posso ser essa pessoa. E quais estratégias vocês querem para acolher? E se a gente fizesse um cartão para entregar a eles? Eu queria ser a pessoa que vai apresentar a escola para ele. Eu queria ser a pessoa que vai apresentar os professores. E eu vou ser a pessoa que vou te dando notícias de como Eu ele tô tá. besta. Né? Pode acreditar. Então, você já conta as características ou algumas dificuldades pelas quais a criança passou, por que ela tá mudando, o que é que ela quer encontrar ali. Você já abre esse olhar tanto para São Antônio da Portaria, já todo mundo. Não, para eles não. A Ana está falando de conversar com a equipe de ajuda, né? Que são os Isso. estudantes de Fundamental os 2. estudantes. Não é a equipe de ajuda, é essa equipe, Ah. certo? Dos estudantes. Agora, com os professores, a gente faz isso. Então, com os professores, com Simone, com Cris, com essas pessoas que trabalham direto com eles, a gente vai pautando muito a eles de quem são. Por exemplo, todos os professores receberam um compilado de informações de todos os estudantes novos ou os estudantes, por exemplo, neurodivergentes. Entendi. Então, ninguém recebeu um aluno sem saber quem é, as suas características. No primeiro dia de trabalho, os professores receberam isso. Estava pronto. Maravilhoso. Então, esses colegas vão já chegam na escola e a primeira coisa que eles me... Para quem é o fulano, quem é o aluno novo, que eu quero me apresentar a ele, eu quero mostrar a escola para ele, eu quero, enfim. E isso, de alguma forma, você pode dizer assim, mas dar trabalho aos meninos nas férias e trabalhar nas férias, isso facilita tanto o nosso trabalho, porque hoje, por exemplo, eu encontro com uma mãe de um aluno novo, de como ele tá, ela diz assim, ele se sentiu muito bem acolhido. Ele disse, mãe, você sabia que eu tenho amigos até de outras turmas? Porque eles fizeram questão de me mostrar como é a escola, eles fizeram questão de se apresentarem para mim. Então, eu tô sempre com alguém, né? E isso facilita nosso trabalho, porque esse menino não chega em casa se queixando, porque essa família fica menos angustiada. E essa preocupação de vocês, ela é tão bonita porque a qualquer tempo. Ano passado entrou um colega no meio do ano, na sala de Estelinha, Isso. e ele foi super acolhido. Pararam a turma foi mostrar a escola toda para ele. Exatamente. Tinha um responsável por não sei o que lá. E essa participação, você falou, eles trabalham nas férias, mas é uma oportunidade tão grande. Eles ficam muito felizes Muito. com isso. Muito Sentem felizes. valorizados, né? Muito. Ontem aconteceu um episódio com uma garota nova do 3º ano que ela foi para a biblioteca em um determinado momento do intervalo. E aí, Dani, né, que é a nossa orientadora, estava atenta a ela e viu que ela estava lá e foi lá. Porque imediatamente a gente pensa, pô, ela tá na biblioteca, será que ela tá se encolhendo? Será que ela tá se reservando? Será que ela tá ficando, se sentindo sozinha? Então a gente foi cuidar disso, por exemplo. A gente acabou descobrindo que não, ela estava encantada com a biblioteca no meio do pátio. Ela disse à mãe depois, mãe, a biblioteca é no meio do pátio, a gente pode ir pra biblioteca. Mas veja, a gente estava em estado de atenção a ela na hora do intervalo. Certo? Porque era o horário do intervalo daquele grupo, aquela criança era uma criança nova e a gente queria ver como é que ela estava brincando na hora do intervalo. Então, veja, isso não é porque a gente é legal. Isso é conteúdo, né? Isso é trabalho, isso é compreensão de que isso atravessa os processos de aprendizagem, atravessa a vinculação com a escola. E quando é que vocês percebem que a criança está se sentindo bem, que ela foi acolhida? Pronto, tá na hora do trabalho começar a ser feito. Claro que vocês não ficam esperando o tempo, o trabalho né? vai sendo feito. O trabalho né? vai sendo feito. Mas quando é que vocês sentem, nossa, deu certo, esse acolhimento tá legal? Quais são os sinais para vocês como educadores? Eu gosto de falar uma frase que parece algo fantasioso, que assim, a gente quer que esse sujeito pise nesse chão e saiba que esse chão é dele, sabe? É chegar ali, pisar ali e dizer, esse lugar é meu, esse território, eu pertenço a esse território. E você percebe isso no corpo dos meninos, você percebe isso nas brincadeiras, você percebe isso todo mundo chamando ele pelo nome, você percebe isso ele sendo convidado para as coisas, você percebe isso quando a mãe e o pai tá num lugar e todo mundo vai dizendo, eu sei quem é aquela pessoa e vai chamando pelo nome. Você percebe isso quando ele se sente levantando a mão, participando. Eu tenho uma aluna que chegou ontem, ela foi 2 vezes na minha sala hoje. Porque ela queria saber o dia da roupa livre. Então, primeiro ela foi com 2 colegas, no final da manhã ela foi sozinha. Uma aluna nova. Nova, ela entrou ontem. Que entendeu? ótimo. Esse território já é dela. Ela foi pra minha sala.
Eu Hoje. fico emocionada, porque realmente eu entro na escola e eu vejo eles se sentindo donos. Essa é a Em ideia. cada cantinho onde eles estão parados conversando, em cada você percebe essa potência. E quando encontra os outros na rua e é do Miró, tem um senso de comunidade muito forte. A gente tem trabalhado muito, você sabe disso, nessa construção desse senso de comunidade, né? Para todos nós. A gente quer ser uma comunidade de pessoas que educa. Esse acolhimento de vocês realmente é fantástico e eu percebo que é algo preparado mesmo, Preparado. né? Vocês pensam Muito pensado. nisso, não de é? caso pensado. Não é como eu vamos disse. esquentar as turbinas, não, vamos primeiro brincar. Não, tem um porquê em cada atitude, né, Tem um Cândida? investimento. Intencionalidade. Tem uma intencionalidade e cada coisa é muito discutida com toda a equipe. Bom, eu acho que já deu para entender como esse acolhimento de vocês é poderoso, né? Eu posso falar por mim, o quanto eu me senti acolhida no colégio, o quanto a gente se sente parte mesmo, o quanto às vezes a gente nem quer sair da escola, a gente fica candidata expulsa a gente da sala, né? Vamos embora, a gente quer sentar, a gente quer estar ali de tanto amor que é envolvido, isso realmente emociona muito. Eu quero parabenizar vocês como mãe, né? E vejo também meus colegas pais, colegas de jornada, também muito felizes com a escola, da gente saber que a gente tem um lugar mesmo para chamar de nosso, não só as crianças, mas que a gente se sente. Fico emocionada mesmo, feliz de ter um lugar que a gente sabe que nossos filhos, além de estarem sendo bem educados e bem cuidados, de que a gente também tem uma parceria muito grande para vocês, para os pais que querem realmente colar junto com vocês e ter uma parceria. Vocês estão abertos o ano inteiro, não é só nesse início. Ontem à noite, a gente acabou circulando dentro do nosso grupo de professores 2 matérias sobre esse processo de chegada, né? E a gente fica feliz de ver, inclusive, que isso que a gente está discutindo internamente como uma iniciativa do Colégio Miró está cada vez mais fundamentado, né? E uma das matérias dizia que existe uma grande quantidade de estudantes que vivem nesse momento um quadro profundo de ansiedade para voltar para a escola. Tem medo de voltar para a escola, está ansioso por voltar para a escola, não sabe como se reapresentar na escola. Então, a gente está falando de que a ambiência escolar é hoje um lugar cada vez mais de uma complexidade, né? E, sobretudo porque a gente tem sujeitos, pessoas da contemporaneidade que estão atravessadas por muitas fragilidades, né? E a escola é um lugar onde todas essas fragilidades, todas essas potências, todas essas expectativas estão depositadas, né? A gente está levando para lá os nossos filhos, com toda a sua história. E a gente quer chegar lá e ver que esse sujeito tem lugar. Então, nós queremos ser, como Colégio Miró, um lugar onde o sujeito vai se sentindo seguro. Ele sai de casa seguro, sabe? Para ir para a escola. Ele chega lá e ele se sente feliz. E não quer ir embora, né? A gente passa por isso. Bora. E não quer ir embora Tudo bem, eles não querem ir embora porque eles estão brincando, mas é que mora dentro desse sentimento que é esse lugar aqui é um lugar de respeito. Sabe? A respeito comigo. Eu me sinto visto nesse lugar. Verdade. Então, mesmo quando eles vão embora, por exemplo, mesmo quando eles decidem que eles vão embora, a relação conosco, sabe? Nesse processo de fechar o ciclo, de passar, é tão marcado por esse respeito que a gente ensinou a eles, sabe? Que precisa ter. Porque, como eu estou dizendo para vocês, tem um aporte de conhecimento para a vida dessas pessoas. Sabe? Ser visto, ser respeitado, ser escolhido, sabe? Todos os dias você se sentir escolhido, que é algo que a gente todos os dias trabalha com isso. Perfeito. Muito obrigada, Ana Lúcia de Almeida. Obrigada, Cândida Múzio. Esse foi mais um episódio do seu Mirocast. Tanto para você que é pai, mãe, responsável por aluno do Miró, mas também para você que é de outra comunidade escolar, mas quer também usufruir aqui dos ensinamentos, das orientações de grandes profissionais para que você crie seu filho cada vez melhor. Muito obrigada e até o próximo episódio. Vamos lá.